Olá, eu sou Andréa Janer. Eu sou a Fernanda Belfort. E esse é o último Duplo Clique de 2025. É isso aí, Déa. Que jornada, hein? Esse é o 48. Jornada. 47 episódios no ar. Caramba, Fê. A gente aguentou o ano inteiro, hein? Sobrevivemos. 52 semanas no ano. A gente começou, não era a primeira semana de janeiro. A gente foi bem, né, amiga? A gente tá terminando o quê? 19 de dezembro. Acho que a gente pulou uma semana, eu acho. Só uma ou duas. Talvez uma ou duas por causa de viagem, né? A gente acabou pulando. Mas assim, foi uma consistência, né? A gente foi fazendo, começou de um jeito meio improvisado. Aí foi melhorando, aí compramos microfones. Hoje à noite chegam nossos fones novos. Ai, gente, a gente vai ter aquele fone novo bonito pra gente não ter que improvisar com esses da Bose, né? Mas foi uma jornada, tem sido uma jornada legal, né? A gente aprendendo na prática as coisas e se divertindo, que eu acho que é o mais gostoso de tudo, né? Fazer isso com leveza. É um encontro semanal muito, muito bacana, que faz a gente também olhar para o que está acontecendo no mundo, refletir, discutir. É que a turma que não sabe, mas a gente entra uma hora antes de gravar e fica debatendo os assuntos. Aí entram alguns assuntos também que não tem nada a ver com notícias, tem uns 10 minutos né? de fofocas, Tem, notícias familiares, mas depois a gente gente vai, se força, né, também a olhar para tudo que está acontecendo e formar um ponto de vista. Então, essa é uma das partes que eu mais gosto. E outra parte que eu adoro do nosso podcast também é ver o feedback das pessoas, né? É muito legal encontrar as pessoas ou receber mensagem das pessoas que ouvem e que dão dicas, elogiam. É muito legal. Isso é muito legal, né? Acho que isso... Eu até, ao longo do ano, foi uma delícia não só receber os feedbacks, mas ver você... Eu já tive um outro podcast, né? Você é veterana. Então, assim, um pouco dessa coisa de, cara, que legal, né? Assim, ter esse feedback das pessoas e tudo. É uma coisa que eu já tinha vivido. E por isso que eu queria voltar a fazer podcast, porque é muito legal. E você foi descobrindo isso, né? Tipo, Fê, que legal! E tão gostoso. Você começou o podcast da Tribo quando era tudo mato. O podcast não era o que é hoje, né? Quando foi que você começou? Eu comecei em março de 2019, pré-pandemia. Imagina, uma pioneira. Uma pioneira essa mulher, gente. Mas pensa, não era o que é hoje. Bateu o top 3 na Apple em marketing, né? Mas assim, era tipo dos podcasts ouvidos no Brasil. Então tinha os podcasts gringos no meio, né? Então assim, a quantidade de podcast também que tinha era muito menor. Hoje é outro cenário. É o que eu falo o que eu falo do meu perfil no Instagram também. Quando eu comecei em janeiro ou fevereiro de 2018... era muito mais fácil você se sobressair, né? Você se destacar no Instagram naquela época. O algoritmo era bem diferente, não era essa coisa meio TikTok que virou hoje. Tinha muito menos gente fazendo conteúdo, especialmente sobre os temas que eu cobria. Então, era muito mais fácil, né? Eu acho que hoje o cenário é completamente diferente. Então, o Duplo Clique já começou numa época, né, em que há uma quantidade de competição pelo tempo das pessoas muito maior, que não é só em podcasts, né? É o tempo que você está aqui ouvindo, né? Os nossos queridos ouvintes podiam estar lendo, podiam estar, sei lá, assistindo uma série. Então, é difícil hoje pensar em como a gente distribui o tempo, onde é que está a atenção das pessoas, né? Existe todo um estudo hoje sobre essa economia da atenção, que é onde as pessoas estão realmente gastando sua energia, seu tempo, né? Para quem que elas estão dedicando sua atenção. Isso é uma, como a gente fala, é uma briga de cachorro grande, né? O que estão aí os streamings, o Spotify, o YouTube, estão todos tentando roubar cada vez mais a atenção das pessoas, né? Então, você que está aqui ouvindo, a gente agradece muito essa muito horinha obrigada. Aí que você vai passar ouvindo a gente. Maravilhoso, muito, muito, muito obrigada. Ideia, tem aquela frase que eu não lembro o autor agora, mas que fala que você é o resultado de como você passa o seu tempo, né? De com o que você passa o seu tempo. E é isso. E tem que ter uma dose, né? E eu acho que a nossa ideia... E eu falei pra Déa, né? Eu fiz uma surpresa pra Déa. E eu coloquei para fazer uma retrospectiva do nosso ano de podcast. E eu coloquei os 47 podcasts que a gente já tem gravado. Esse é o 48, esse não tá gravado ainda, né, gente? Esse aqui, neste momento, é futuro. Porque vai começar agora. O que já é passado... E eu coloquei tudo isso no Notebook LM para puxar um pouco
que a gente fez, né? Assim, quais foram os assuntos mais falados, como que foi Maravilhoso, esse ano. Fê, só você. Ai, mas divertido. E eu tava falando, puxa, Déia, é interessante, né? Eu coloquei tudo e falei, e aí, sobre o que é esse podcast? Porque é interessante a gente comparar o que era o plano do que esse podcast seria com o que ele realmente se tornou. E Peraí, parênteses. Primeiro que você me enrolou, né? A Fernanda dizia, não, Déia, é uma coisa super espontânea. A gente vai ligar o app e vai gravar. A gente não vai gastar muito tempo da nossa vida. É tranquilo. Amiga, você não sabe o tempo que gastava antes, entendeu? E eu falava assim, Fernanda, a gente gasta 3 horas por semana, 4 horas por semana estudando pro podcast, depois gravando. Às vezes a gravação, enfim, a internet pisca, a gente tem que parar no meio, regravar. Tem o Miguel editando, ou seja, ela me enrolou bonito, eu caí que nem uma pata nessa história. Ai, mas você se arrependeu? Lógico que não, lógico que não. Não, mas é porque assim, quando eu fazia o da tribo, gente, eu fazia todo o conteúdo, né? Tinha vezes que eu entrevistava as pessoas, é mais tranquilo. Quando eu fazia, né, episódio solo, você tem que realmente estudar no nível pra você ir lá e ficar 40 minutos falando do assunto, 30 minutos falando do assunto. Então eu tinha um preparo de dias, provavelmente, para fazer um episódio. Eu não tinha o Miguel e eu não tinha as ferramentas IA e tudo que tem hoje. Então depois, eu editava, eu fazia tudo, eu subia. Então era um nível de trabalho surreal. Mas eu lembro até da gente, eu acho que num Uber em Lisboa, ano passado, no Web Summit. E eu assim, Déia, porque eu já tava tentando conquistar a Déia pra fazer um podcast há um tempo, lembra? E eu assim, dizia, Déia, não tenho tempo, não tenho tempo. E daí eu falei, vamos fazer, que vai ser legal. E é assim, é assado. Em Lisboa que você falou, tá bom, Fê, vamos. Aquela frase famosa, né? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Então ela me convenceu assim. Eu falava, Fê, não dá, porque a hora que a gente começar, eu sabia que a gente ia ter um compromisso, né, a gente ia ter que ter consistência, não dá pra começar e depois parar. Então eu sabia que era mais uma coisa na minha vida. Então eu relutei. E algumas coisas, até acho que é um super aprendizado até pra quem tá ouvindo, sabe? Teve umas pessoas que também começaram o podcast depois que eu comecei com você e já falaram, nossa, você me estimulou a fazer um podcast também, porque... Né, eu falo isso mesmo, a vida da gente é muito cheia, a gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu tenho uma empresa para tocar, tenho time, mas tenho família, tem casa, tem tudo isso. Então, como que a gente consegue? Não sei, gente, conseguindo. A gente coloca na agenda e é isso. E eu acho que esse mérito é muito da Fê, já falei isso aqui em outro episódio, porque teve algumas semanas que eu realmente... Assim, na época eu preferia não ter feito. Eu falava, ai, Fê, essa semana não vai dar, eu tô viajando, eu tô chegando de viagem, eu tô indo viajar. Aí Fê falou, Déia, vamos fazer, não vamos deixar passar não. Porque eu acho que esse é o compromisso da consistência, porque eu sinto hoje que muito, a Brené Brown fala muito isso, né? Muito muito do trabalho é simplesmente show up. É você fazer. Acho que hoje, nesse mundo assim acelerado, em que a gente às vezes se sente assim, assoberbado de coisas para fazer e os pratinhos caindo, fazer, né, ir lá e entregar, mesmo que não seja no nível de qualidade ou de expectativa que você tinha, já é uma grande coisa, sabe? Aparecer e fazer, ou seja, a gente tá aqui 47 episódios ao longo de um ano em que a gente viajou pra caramba, teve 1000 contratempos, 1000 coisas acontecendo. Então, eu acho que boa parte para mim, do sucesso do podcast, quando eu falo sucesso, eu tô falando sucesso pra mim, não sucesso de público, de download, etc. Boa parte do sucesso é a gente que a gente recebe é sucesso. É a gente estar aqui toda semana e gravar do jeito que dá, o que é possível. E eu acho que, assim, até para nossa saúde mental, assim, a gente tem que pensar muito nisso, eu acho. Essa coisa de você simplesmente fazer o que... Não precisa fazer excelente, sabe? Faz o que dá e vai com isso. Vai ter fases melhores, fases piores, fases que você tem menos coisa para fazer, você se dedica mais àquilo, fases em que você realmente está completamente overwhelmed, e aí você consegue fazer, às vezes, o mínimo. Mas é o fazer, é não desistir, não largar, e ter uma consistência com as coisas, porque isso já significa muito, assim. Então, acho que esse mérito de ter segurado aí, ter insistido para alguns capítulos que a gente talvez não tivesse feito, é totalmente seu.
Te agradeço por isso. Imagina, meu amor, mas você também teve uma agenda no primeiro semestre que, meu Deus do céu, entendeu? Me dava até... Porque muita viagem, né, Déa? Assim, acho que assim, a gente vai ter uns desafios assim também, né? Acho que a gente vai ter aí, começa o ano, até para todo mundo saber, a gente volta no dia 9, é isso? De janeiro? Sim. A gente volta no dia 9, que é a segunda sexta-feira do mês. A gente vai ter um recesso aí entre Natal e Ano Novo. Vamos recarregar as energias. E depois eu já vou para Davos. Então a gente vai ter aí aqueles episódios meio gravados no sábado, em algum lugar, né, no inverno europeu. Depois a gente tem SX em março, mas aí a gente vai estar juntas. A gente pode gravar de Austin. A gente podia, né, combinar alguma coisa pra gravar de lá. Vamos gravar de Austin, vai ser legal. E aí depois eu vou... Vamos vendo como é que os festivais vão evoluindo. Eu tenho uma viagem a trabalho em fevereiro, depois tem um SX, depois eu tenho a China com você. China. Então, a gente pode gravar também na China. Vai ser muito legal. E eu queria muito, Déa, ter um co-host, né, ter você comigo, porque, primeiro que assim, né, tem semanas que a gente entra... E assim, a Déa preparou milhões de coisas. Eu falo, Déa, não consegui fazer nada. Entendeu? Então, eu vou mais, né, na cola dela. A gente vai se ajudando. Tem semana que é o contrário, que eu estruturei um monte de coisa, que ela fala, Fê, cheguei de viagem. Mas assim, é super interessante, porque mesmo semanas que você fala, eu não consegui fazer, talvez você não tenha conseguido preparar uma pauta, alguma coisa assim. Mas você leu um monte de coisa, você tá super informada, você tem um repertório incrível. Acho que não sei nem se as pessoas percebem, porque no fundo você consegue agregar e comentar do mesmo jeito. Mas eu acho que tem um pouco dessa dinâmica. Né? É porque o meu trabalho é isso. Eu acho que como eu tô sempre ligada em tudo que acontece, eu sei mais ou menos um pouquinho de tudo, mas para a gente fazer o verdadeiro duplo clique, que é aprofundar as pautas, a gente precisa ter um mínimo 1 hora e meia estudando determinados temas, né? Hoje, por exemplo, a gente entrou e a gente, para todo mundo saber como funciona, né? A gente abre a sala aqui com o Miguel, no Riverside, e começa a puxar, assim, tipo, o que você leu essa semana? O que você viu? Aí, o TikTok finalmente foi vendido. E o que deu a venda da Warner, né? A Paramount que vai levar ou não é? Daí a gente começa a puxar esses assuntos e eleger aquilo que a gente acha que vale a pena dar um duplo clique. E essa escolha é um feeling, né? Não tem muita explicação, é um feeling. São coisas que a gente acha que vão continuar em alta, coisas que a gente acha que vão impactar o mundo, né? Às vezes a gente fala de coisas que, enfim, a gente deixa de lado, estacionadas, coisas que a gente quer um dia falar. Então é uma escolha muito baseada em feeling mesmo, o que a gente vai trazer para cá. E isso é curadoria, né, Déa? A curadoria é isso, né? Assim, é o nosso olhar de, tá bom, de tudo que a gente viu essa semana, o que a gente acha que vale a pena entrar na pauta e qual que é o ângulo, né, a perspectiva que a gente traz. Então acho que tem... É isso. Falando nisso... Temos alguns updates, né? A gente gravou na sexta-feira passada e foi um fim de semana pesado, né, Fê? Teve muitos assassinatos, foi um fim de semana puxado, eu achei. Acho que eu queria falar bem rapidinho disso aqui, porque é um tema que mexe muito com a gente, deixa a gente muito down, né? Teve um shooting na Austrália, que vitimou um monte de judeus de novo, uma história horrorosa se repetindo. Eu tô... com o coração partido. Tô coração partido por todos os meus amigos e não amigos, conhecidos e não conhecidos judeus. É um absurdo o que tá acontecendo, né, Déa? Assim, não tenho palavras... Então, quero deixar meu abraço virtual muito especial para toda a comunidade judaica, todos os amigos e tudo. E realmente o que está acontecendo não sei nem descrever. Não, e assim, os impactos disso, né? No primeiro dia da festa, né, do Hanukkah, que é a festa judaica da luz, das luzes, o quanto isso impactou as festas do mundo inteiro e como eles se manifestam, como eles comemoram, como eles celebram, né? Muito triste mesmo. É inadmissível que isso aconteça e eu acho que esse é um assunto que infelizmente vai continuar muito quente no mau sentido aí em 2026, né? Esse antissemitismo que está voltando no mundo inteiro, que não é absolutamente inaceitável. A gente teve o shooting em Brown, na Universidade de Brown, também um negócio assim... Eu que tenho filho, né, morando fora, pegou muito forte para mim, assim, também, porque eu ficava pensando nas mães
e nos pais que tentaram falar com seus filhos e devem ter ficado algumas horas sem saber o que realmente tinha acontecido, porque eles precisaram se esconder, né? Tem cenas que mostram eles nas bibliotecas e tudo mais, sem as mochilas, ou seja, sem seus celulares, né? Então, eu fico imaginando quem tinha filho naquela universidade tentando falar com seus filhos até entender que estava tudo bem. Uma coisa horrorosa, também muito triste. E agora, ontem à noite, teve um update muito sinistro dessa história, né? O shooter, né, o assassino, foi encontrado morto. E também num plot twist, assim, ele também foi responsável pela morte de um professor no MIT, que foi uma morte que aconteceu ali logo depois do shooting de Brown, e que aparentemente não tinha nenhuma relação, mas tinha, porque ele era professor do MIT, e ele foi morto em casa, era um professor português. E agora se descobriu a identidade desse shooter, né? Também é um português, e ele foi responsável pelo shooting de Brown e pela morte desse professor do MIT. Não se sabe ainda o que o teria levado a fazer isso. Parece que os dois tinham sido colegas de curso em Lisboa e que esse assassino tinha sido aluno de Brown lá no início dos anos 2000, ou seja, muito tempo atrás. Também ninguém sabe muito bem o que aconteceu. E a gente teve também o assassinato terrível do Rob Reiner, do diretor de Hollywood, e da sua mulher, que foram mortos pelo filho. Uma história também que, assim, absolutamente trágica, triste, né? Um filho que desde os 15 anos tem problemas com abuso de substâncias, tinha entrado em clínicas de reabilitação inúmeras vezes, e assim, uma história realmente que deixa aí uma cicatriz nessa família, né? Porque tem 3 outros filhos, 2 desse casal e uma filha que era só do Rob Reiner, do primeiro casamento. Então, uma família despedaçada, né? Era um casal muito querido em Hollywood, todo mundo gostava muito deles, então uma história também horrorosa. Então esse foi o final de semana. Os podcasts de segunda e terça que eu ouvi, todos só falavam nisso, né? Kara Swisher, Scott Galloway, o Economist, todos falando dessas tragédias. E ao longo da semana outras notícias foram chegando. A gente viu que ontem o TikTok finalmente foi vendido. Eu lembro que a gente começou o ano falando disso. Acho que nossos primeiros 2 podcasts a gente falou desse tema. Com certeza. Né? E até hoje a história não tinha se resolvido. E como tinha sido anunciado na época, né, as operações americanas do TikTok vão ser transferidas para uma nova empresa, que é uma joint venture chamada TikTok USDS Joint Venture. E por trás desse deal está ninguém menos que a Oracle, do Larry Ellison, que é um amigo e buddy do Trump e que também está por trás dessa tentativa de comprar a Warner, né? Ele está por trás da Paramount. Então, é um bilionário americano super peso pesado e que tem uma intenção aí muito clara de dominar a mídia americana. Dea, muita coisa. Isso vai me lembrando tanta coisa que a gente falou, né, ligado a isso ao longo desse ano. E até puxando, né, dessa retrospectiva que eu preparei pra gente. Mas a gente cobriu alguns assuntos durante esse ano. Acho que algumas coisas estiveram muito presentes. Uma delas é toda essa parte de tecnologia, com certeza. Esse foi um tema que entrou muito. A gente falar, né, de IA, toda a revolução que está acontecendo, dessa corrida tecnológica, dos chips como o novo petróleo, né? Da ética, poder, a concentração de poder, as implicações que isso tem até geopolíticas entre os países. E a gente trouxe muita coisa ao longo do ano. Foi um ano que teve muita novidade de tecnologia, né? Desde modelos. Então, no comecinho do ano a gente falou de DeepSeek, né? Em DeepSeek, quando saiu esse negócio em janeiro do ano passado, acho que foi um episódio que fez um super sucesso nosso, porque era um tema que ninguém sabia nada e estava todo mundo muito interessado. A gente falou de um monte de modelos, GPT, Anthropic, Google, dos agentes que vieram esse ano, né? Do Manus, seu querido, que virou meu querido também. Ai, total.
os novos agentes da OpenAI, né, de toda essa mudança. A gente falou muito de mídia social também. Então, você mesma falou, né, do TikTok lá do começo do ano. Desse ano que teve essa mudança, a Meta deixou de fazer a moderação de conteúdo, essa aproximação toda com o Trump. Ontem eu estava almoçando com um amigo que falou: ai, Fê, eu estava ouvindo muito seu podcast no começo do ano, era uma época que você falava muito do Trump. Agora a gente nem fala mais tanto dele, mas o começo do ano realmente teve muitos episódios que foram quase dominados por isso, né, Dea? Mas é que a gente talvez tenha tentado até se policiar um pouco para não falar tanto dele, porque não é que falte assunto, tá? Sobre ele. Inclusive, vou até abrir um parênteses aqui. Ontem ele fez uma que realmente eu preciso contar. Ele, não sei se você viu, Fê, quando você entra na Casa... Quando você entra é bom, né? Mas na entrada da Casa Branca, né? Não é quando você entra... Eu tô sempre lá, né? Toda vez quando eu estou na Casa Branca. Na entrada da Casa Branca tem uma galeria, um corredor, uma galeria com fotos de todos os presidentes americanos e o nome deles com a plaquinha de bronze embaixo, né? Umas fotos de todos os presidentes. Pois o Trump mandou fazer placas de bronze com uma opinião dele sobre cada presidente. E mandou colocar embaixo de cada foto. Então agora nessa galeria tem a foto do presidente, uma plaquinha com o nome do presidente e uma placona deste tamanho com uma frase ou um texto, como se fosse um tweet do Trump sobre aquele presidente. Juro, é um negócio inacreditável. Aquela Caitlin Collins, que a gente gosta, que é a repórter da CNN que cobre Casa Branca, fez uma reportagem passando por esse corredor e filmando alguns desses textos que ele escreveu sobre os presidentes, assim, usando palavras chulas, usando termos, assim, desprezíveis, né? Falando mal do Biden, chamando de Sleepy Joe. Agora, veja essa interferência, né, numa ala que era, né, uma ala super solene da Casa Branca, mas ele chamou né? Biden de Sleeping Joe. Ele chama de Sleepy Joe. Não, isso eu sei, mas na placa oficial, sim, no corredor da entrada da Casa Branca. Ele colocou como se ele estivesse falando coloquialmente desses presidentes todos. Que o Obama, worst president ever. Assim, de um jeito como se ele estivesse realmente escrevendo no Truth Social, na rede dele. Reescrevendo a história sobre a visão dele, né? E assim, gastando dinheiro público, né? Sem falar nessa parte, né? Gastando dinheiro para mandar fazer placas para colocar embaixo dos nomes de todos os presidentes. Eu acho, e aí é uma opinião, e aí eu encerro esse parênteses que eu abri. Imagina, que ele são sempre ótimos seus parênteses, manda ver. Eu acho que ele tá de fato senil. O New York Times, um mês atrás, fez uma reportagem trazendo alguns fatos que indicam que ele está vivendo uma fase de declínio cognitivo, físico, orgânico, né? Ele já está despachando menos horas por dia, focando praticamente assim em um evento por dia, e aí ele usa muito esse evento, passa em todas as redes e a imprensa cobre muito para poder dar a impressão de que ele está, enfim, com uma agenda normal, mas a matéria do New York Times tenta mostrar que ele não está mais cumprindo uma carga horária, enfim, de presidente da República, porque ele já está dormindo em algumas cerimônias. E aí tá engraçado porque ele chamava o Biden de Sleepy Joe e ele está dormindo em cerimônias oficiais. Exatamente, eu tava pensando nisso. Que lamentável, né? Ele tá dormindo, tem várias fotos, vários vídeos que mostram ele, assim, claramente cochilando durante cerimônias, discursos e coisas assim. Então essa é uma preocupação para 26. Se o Trump vai, de fato, seguir, né, terminar seu mandato, ou se a gente vai ter aí um plot twist em 2026. Não, e o pior, né? Se ele vai continuar fazendo uma série de loucuras com o poder e no mandato, né? Mas vamos em frente nessa. E esse foi outro tema, né, Dea? Geopolítica e a crise da democracia. Acho que esse foi algo que essas coisas foram presentes em muitos, muitos capítulos. O Trump como essa força disruptiva, numa má perspectiva. As relações internacionais estáveis, essa nova ordem mundial,
né? O que o Ian Brenner chama de zero gravity, né? Mas que não tem mais um grande polo ou dois grandes polos com essa clareza toda. O ataque às instituições democráticas e todo esse drama público com o Musk, que também foi algo que ficou para trás, mas esteve muito presente nessa loucura toda. E até teve um comentário, né, da Suzy, esqueci o nome dela agora, que fez a chefe do gabinete do Trump, que deu uma entrevista para Vanity Fair. Wiles, e falou, né? Acho que sim. E que virou e falou que ele tem uma personalidade alcoólatra. Falou do vício do Musk, né? A ketamina, como é que chama? A droga. Ketamina, ou cetamina também. Então... Essa matéria da Vanity Fair vai ser comentada por muito tempo, né? Porque ela teve muitas camadas, né? As fotos foram objeto de muita discussão, muitos debates, né? Porque o fotógrafo adotou uma abordagem, assim, muito única nas fotos das pessoas, né? Então, por exemplo, ele coloca a Suzy Wiles ao lado, de corpo inteiro, assim, parada perto de uma porta, ao lado de um interruptor. Quando, na verdade, quando você vai fazer um portrait, né, o fotógrafo tenta esconder esse tipo de detalhe, né? O interruptor não fica aparecendo, mas tem uma informação subliminar ali, né? De um botão de liga e desliga, assim, né? De estar perto dela. Eles fizeram, né, vários... Não foi acidental. Não foi acidental. Tá ali, né? Não foi. Então tem muitas revelações nessa entrevista. Acho que foi muito chocante a forma como essas informações vieram à tona. O Trump defendeu a Suzy, né? Ele achou que ela foi... ela disse, né, que foi mal interpretada, veio com aquele velho discurso de não, isso foi tirado de contexto, né, não foi bem isso que eu quis dizer, e as pessoas estão falando, mas você foi quoted, né, foi uma frase, tá entre aspas, você disse essa frase, não é que a gente tirou de contexto, enfim. Mas é isso, né, essa linha de frente do Trump aí é toda muito polêmica e controversa, né? Tem a própria Caroline Leavitt, que é, assim, assim, para mim, o suprassumo, né? O puro suco do governo Trump. Não sei se todo mundo acompanhou, mas tem uma história que está acontecendo aí nos bastidores, que o sobrinho dela é filho de uma brasileira. Eu não lembro agora o nome da brasileira, mas acho que é Camila, Bruna, algo assim. É fruto de acho que de uma relação muito passageira, né? Que essa brasileira teve com o irmão da Caroline. E eles nunca chegaram a ser casados, nem nada. E a polícia, o ICE, bateu lá e tirou a guarda do filho dessa mãe e levou para morar com o pai. E agora tem uma campanha acontecendo, né? Eu vi uma entrevista dessa brasileira, acho que na CNN ou algo assim, fazendo, né, uma denúncia e tentando se defender. O que vai ser muito difícil, porque eles estão produzindo provas de que ela não era uma boa mãe. Claro, né? Todo o aparato do governo ali para tentar fazer isso. Ou seja, eles são maquiavélicos mesmo, né? Quando se trata dessa política de imigração. Daí a gente também teve essa briga toda das tarifas, que continua até agora. E o que a gente já imaginava no começo do ano, que isso ia gerar inflação, está acontecendo, o que está inclusive impactando a popularidade do Trump, que é um dos assuntos da semana agora. Toda a parte de política externa, os conflitos, né? Rússia e Putin, Ucrânia, as negociações, Israel, Irã. Então tem um monte de coisa que aconteceu. A Big Beautiful Breakup, né? Então também toda a crise do Musk e toda a crise interna do Trump. E a gente também falou muito do Epstein, né? Que apesar de parecer uma coisa menor frente a muitas dessas discussões que a gente está tendo, é algo que tem um impacto na política americana enorme e que temos novidades, né, Dea? Sim, eu acho até, Fê, que ela tem um impacto na política e na economia americana também, na medida em que muitos empresários respeitados e famosos, né, estão nas Epstein Files. E a gente tem uma novidade que a gente brincou que a gente até que vai ter que gravar um duplo clique, edição extra do duplo clique, porque hoje, até a meia-noite de hoje... É só a gente decidir sair de férias, né, Bea? Que o mundo começa a ferver. Ai, 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 vai. Não, é incrível, mas hoje, sexta-feira, a gente tá gravando no dia 19, como a Fê falou.
hoje deve acontecer aí um dos momentos mais aguardados de toda essa história do Jeffrey Epstein, né? Que é a divulgação oficial dos Epstein Files, que é algo que está se arrastando aí há muito tempo, né? Essa briga de divulga, não divulga, publica ou não publica, e acabou sendo, enfim, isso foi para a justiça e acabou sendo obrigado, o governo foi obrigado a divulgar, e o prazo é hoje para essa divulgação, até a meia-noite de hoje, né? Por conta dessa Epstein Files Transparency Act, que foi aprovada pelo Congresso aí no mês passado, né? Apesar da resistência da Casa Branca. E, assim, tem uma discussão sobre o quanto o governo está editando, digamos assim, um pouco desses arquivos para que nem tudo venha à tona, né? Tentar mitigar ali um pouco os riscos, mas já estão vazando desde a semana passada novas fotos que mostram, assim, figurões, né? Desde Bill Clinton até o Bill Gates em vários momentos, assim. Bill Gates em vários momentos é algo que explica muita coisa, né? Explica o próprio divórcio, né? Por que a Melinda se separou do Bill Gates depois de um casamento de não sei quanto tempo, mas uns 30 anos que eles ficaram casados, né? Foi por aí. E ele tá em várias fotos, ele tá realmente muito implicado. Eu sempre achei que tinha muita coisa do Epstein Files com o Bill Gates nessa época, apesar de eu, do ponto de vista intelectual, admirar muito o Bill Gates, o papel que ele tem hoje, a filantropia e tal. Nesse lado, existem muitos pontos de interrogação, né? Então, vamos ver. Ele, por outro lado, criticou o Trump, né? Ele criticou o Trump com o USAID no começo do ano. Ele foi um dos poucos que falou, não falou muito, nem de forma muito intensa, mas que falou e criticou. Mas acho que tem coisa aí que ainda vai sair, né, Débora? Sim, eu tô de olho aqui. Quando a gente souber, vamos ver se a gente coloca, de repente, os links no nosso Insta, vamos dar uma olhada nisso, porque essa é uma fofoca bem picante de fim de ano, né? Sim. A gente tá baby steps fazendo o Instagram do Duplo Clique. Né? Vamos ver se pro ano que vem a gente ativa isso. Mas quem sabe agora durante esse recesso a gente pode postar umas coisas lá, né? Talvez até fazer uma palhinha, um videozinho, alguma coisa, se tiver alguma coisa grande acontecendo e nos nossos também. O outro bloco, acho que muito grande de coisas que a gente cobriu, foram as transformações sociais e saúde. Então a gente falou bastante sobre saúde, hábitos, GLP-1, né? GLP-1, os Ozempics, Monjaros, impactos na saúde e na economia, toda a mistificação, desmistificação disso, a cultura do corpo, a relação de tudo que está saindo sobre a longevidade, sobre a importância de ter músculo, o quanto a cultura da magreza, de repente, deixa de ser algo tão inatingível quando você tem esse tipo de drogas. Então, acho que esse foi um ponto que a gente falou bastante. E sobre também hábitos, né? Queda histórica do álcool, a crise da solidão, o boom das bebidas não alcoólicas. E só para complementar, Fê, a gente falou muito desses medicamentos, né? Lembrando que a patente do Ozempic no Brasil cai em março de 2026. Então, estamos perto aí de uma possível reviravolta nesse mercado, né? A gente já sabe que várias empresas, inclusive de medicamentos genéricos, estão se preparando para, assim, inundar o mercado com canetinhas num preço muito mais acessível a uma parcela maior da população, né? Exato. E é interessante também, e a gente comentou isso ao longo do ano, as implicações que isso tem não só no peso das pessoas, mas até na relação com vícios, em outras coisas, né? Tem outras coisas ligadas à saúde, e hoje tem vários estudos, né, acontecendo de que talvez parte dos benefícios que são vistos não estão diretamente relacionados ao peso da pessoa, talvez tenha outros mecanismos, né, que tragam esses benefícios, mas também tem isso de que, de repente, está sendo uma coisa que está ajudando a pessoas que têm problemas de vício, de jogo, de bebida, de uma série de coisas. Então, acho que teve um foco importante. Falamos bastante de um tema que você adora, né, Dea? Que é cultura e trabalho. Então, o como teve um recuo muito grande de DEI, né, dessa parte de diversidade, tudo nas big techs, toda essa pressão política anti-woke, no impacto
real nas pessoas, nas implicações que a IA está tendo no mercado de trabalho dos jovens, do que vai acontecer. Eu acho que esse é um tema que ainda vai realmente permear muito nosso próximo ano, né? A volta aos escritórios, que eu acho que foi um tema importante esse ano, né? A gente também observou aí essa mudança mesmo de políticas dos escritórios, né? As empresas acabaram, pouco a pouco, praticamente encerrando suas políticas de trabalho híbrido, né? Poucas ainda permanecem assim, a maioria já retomou. Eu brinco que a gente voltou aí a 2017, né, nos escritórios, a vida voltou ao que era antes da pandemia, o que eu lamento profundamente, inclusive, porque eu acho que existe um ganho muito grande quando a gente é mais flexível, né, com relação às nossas equipes, mas de fato, foi um mood, né? Foi uma questão meio ambiental, assim. As pessoas, uma começou a chamar de volta para o escritório, a outra começou também, e aí isso vira, de repente, uma onda e que eu acho que resgata algumas práticas muito ruins que a gente tinha antes, né? Como essa cultura do comando e controle, né? Obrigando as pessoas, às vezes, a passarem muitas horas no trânsito, né? Commuting, indo para lá e para cá, enfim, eu acho uma pena. Eu continuo achando que o híbrido ainda é o melhor modelo, mas essa foi talvez uma conclusão aí de 2025 também. Mas você sabe que nesse tema, eu acho que tinha muita gente também que encarava o híbrido como um fully remote, né? No remoto, até as palavras em inglês, porque trabalho em empresa americana, a gente se refere a isso desse jeito, mas as pessoas que estavam 100% remotas. E, no fundo, não é. Então, acho que também teve muita gente, muitas empresas, onde eu trabalho pelo menos, é isso que está acontecendo. É assim, peraí, você não é 100% remoto? Então, a recomendação é que 3 vezes por semana você esteja no escritório. Ah, não, mas eu não fui 3 vezes por semana no escritório porque eu fui no cliente. Eu estava no cliente, no outro lugar. Tudo bem, você estava presencial. Então, não é um controle hard, ele é mais soft, mas tem essa expectativa de que você esteja interagindo com as pessoas na vida real, algumas vezes por semana. A gente aqui tá até com o escritório lotado. Dependendo da hora que você chega, não tem nem onde sentar, né? Porque o pessoal voltou pro escritório muitos dias. Mas tem um lado bom. Eu tava resfriada, né? Semana passada, passei a semana inteira em casa. E senti falta de ir pro escritório, de encontrar as pessoas, de ter as interações. E eu acho que a gente também tem que tomar cuidado, né? Com essa visão de que voltar para o escritório é voltar para o passado. E voltar para comando e controle, voltar para um monte de coisa. Eu acho que ainda precisa ter flexibilidade e precisa combinar o jogo, de qual que é o nível de flexibilidade ou não. Eu acho que, pelo menos meu time, onde eu trabalho, tudo não tem hora para chegar, não tem hora para ir embora. Mas espera-se que você esteja lá alguns dias na semana, interagindo com as pessoas, porque é outro nível de conexão que você faz, de conversa, de esbarrar com uma pessoa e conversar sobre um cliente, sobre uma tecnologia. E acho que isso é vantajoso. Sim, por isso que eu acho que o híbrido é o ideal mesmo. Eu acredito nesse equilíbrio. Acho que as pessoas precisam desse equilíbrio. Funciona melhor para todo mundo. É que eu acho que o híbrido ainda está sob ataque, né? Ainda tem muita empresa que eliminou até o híbrido, né? Sim. Presencial 100%, 5 dias por semana, e aí a gente volta, de fato, para o passado. Eu vejo isso acontecer em alguns segmentos, né? Sei lá, banco, escritório de advocacia, alguns setores realmente voltaram para o que era antes. E eu fico só com pena porque eu vejo que muita gente se mudou, né, fez escolhas de vida que não cabem mais nesse modelo, né? Então, enfim, eu acho que isso tem um peso. E é difícil mesmo administrar essas individualidades, né? Ah, mas agora eu moro em outro lugar, né? Como é que você faz? Ficar administrando, às Sim. vezes, né, individualmente os casos é muito difícil quando é uma empresa grande. Quando você é uma empresa pequena, ok. Mas quando você é uma empresa grande, não dá para ficar gerando esse tipo de exceção. Então, eu vejo que eu ainda sinto isso. Tem muita gente se queixando desse tipo de coisa. Mas vamos ver como é que vai ser ano que vem, se a gente chega no meio de caminho. Concordo. Para mim, híbrido é o ideal. E a gente também falou muito de educação. Educação, futuro, outro tema que a gente adora, né? As implicações da inteligência artificial nisso, o que são os skills e as coisas importantes para o futuro. Então, acho que esse também foi um tema que a gente trouxe bastante.
Ideia, eu sei que você tá com horário aí, que você tem uma reunião, então vamos finalizar isso, porque eu não quero perder o próximo passo, né? O próximo tema da pauta e último, que são os livros, séries e filmes. O que você vai levar? O que você assistiu de legal esse ano, viu? E o que você vai levar para essas férias? Nossa, Fê, que boa pergunta. Na verdade, eu assisti anteontem O Agente Secreto. Foi a festa da firma. A gente fez a nossa festa da firma de conteúdo, né? Bem Oxygen. A gente foi no cinema. Deliciosamente nerd. Muito Amo. bom, muito nerd. A gente foi no cinema, todo mundo. A gente comprou ingresso no VIP do Iguatemi. E fomos ver O Agente Secreto. Depois fomos jantar. E o presente de fim de ano foi uma assinatura de 1 ano do MUBI. Porque todo mundo ama filme e série. E fica a dica aqui para quem quer sair um pouco dos títulos mainstream, né? O MUBI é uma plataforma de streaming assim com filmes e séries muito interessantes, diversos, tem muita coisa assim europeia, coisas do Oriente Médio, asiáticas, são conteúdos menos comerciais, alguns muito artísticos, conceituais. Então, para quem gosta desses filmes mais cabeça, séries mais cabeça, o MUBI é uma ótima ideia e um ótimo presente de Natal, hein? Para quem ainda não comprou, você pode dar de presente uma assinatura do MUBI. A gente deu para toda a nossa equipe. Eu tenho um presente muito mais legal de Natal, que é uma assinatura da Oxygen. Eu vou um dia te contar boa. o que é a Oxygen, tá, meu amor? Mas é uma plataforma super legal, tem um monte de conteúdo. Eu acho que é um presente super diferente você dar isso de Natal. Você não precisa entrar na loucura dos shoppings. Antes de entrar nos shoppings, na loucura do fim de ano, você pode comprar online, tá tudo certo. Boa, Fê. Exatamente. E livros, eu acabei de ler Sweet Tokyo. Eu pedi de amigo secreto, amiga, porque está no Book Club da Oxygen e não poderia perder. Nossa, tá uma febre esse livro, porque ele saiu na lista dos 100 melhores livros do ano do New York Times. Né? Giovanna Badalosso, aí uma autora paranaense, curitibana. Tem alguns títulos muito bons, né? Batida Só e tal, mas o Sweet Tokyo emplacou aí no New York Times. Acho que isso deu uma visibilidade bem grande para esse livro. É um livro muito rapidinho de ler. Você lê em uma tarde, porque ele é daquele que você não consegue largar. Ele é um suspense, assim, e a gente não consegue largar. Então, foi muito gostoso. Enfim, fica a dica aí para quem quer uma leitura gostosinha, assim, para esse recesso, sem nada muito... Eu não vou ler nada não vou ler nada biográfico, nada de autoajuda, nada de conteúdo, assim, de trabalho. Acho que recesso é pra gente ativar outras partes do cérebro, assim, levar alguma coisa bem leve, gostosa, pra gente desligar. Maravilhoso. Eu tô fazendo uma pesquisa. Então, eu tô fazendo uma pesquisa. Eu vou levar Sweet Tokyo, que já pedi de amigo secreto, com certeza tá, né? Eu ganhei o último da Brené Brown, da minha irmã, que é o Strong Ground. Então que ele legal. tá aqui também. Então ele tá na minha listinha, né? Eu peguei da minha mãe, porque eu dei pra ela o Coisa de Rico, do Michel Alcoforado. Excelente. Então, aliás, ontem tá eu fui na Travessa comprar livro, porque eu dou muito livro de Natal. Eu também A gente amo. na Oxygen deu para os nossos clientes do estúdio. A gente comprou 84 livros. Aliás, uma outra dica, o Brasil no Espelho, que é do Felipe Nunes, que é o CEO da Quest, que fez uma pesquisa enorme sobre o Brasil, encomendada pela Globo. Uma super dica, porque é o Brasil, talvez uma das pesquisas mais bacanas feitas sobre o Brasil recentemente. Eu falei que eu não ia ler livro de trabalho, né? Eu achei que você estava muito audaciosa. Defina trabalho. Amiga, a gente faz isso aqui nas horas vagas, porque a gente acha legal. Não vamos tentar enganar ninguém. Ok. Total, já pus na lista, vou comprar. Acho que eu nem vou pedir de presente, que vai que não me dão. Vou comprar Brasil no Espelho. E na Travessa ontem eu quis dar uns livros de presente. Às vezes eu faço isso, eu dou uma curadoria. Então, assim, dou 3 livros para uma pessoa, né? Então você tenta pegar um mais ficção, um não ficção. E é um presente que as pessoas normalmente gostam bastante. Ontem, na Travessa do Iguatemi, a vendedora me mostrou o livro, o Coisa de Rico, e falou: nossa, esse aqui tá bombando, tá todo mundo dando de presente de Natal. Então, fica aqui o nosso beijo pro Michel Coforado, nosso amigo querido, e que ouve o nosso podcast. Olha que honra. Tá vendo que honra? E ano que vem, a gente precisa fazer, né, a gente tem uma ideia de começar a fazer, sei lá, um episódio por mês com um convidado. Com certeza, ele tá no topo da lista. Tá no topo da lista. Maravilhoso, né? Odea, e um livro que não é desse ano, eu não li esse ano, mas que eu adoro e já dei para várias pessoas, é A Coragem de Não Agradar.
que é uma conversa, acho que eu já falei desse livro aqui, é a conversa Amiga, de um me dá jovem esse. e de um Vamos fazer o seguinte, filósofo. eu vou te dar. E eu vou te dar o Brasil no Espelho. Vamos combinar fechado, assim? amiga. A gente, Pronto. quando eu for pegar o fone, a gente faz essa troca. Amei, Combinado. amei. É um livro super facinho de ler, super pequeno, mas ele é bem interessante, assim. Ele traz algumas reflexões e coisas. E a gente faz tanta coisa pelos outros, né? E a gente tem essa obrigatoriedade tão grande. E ele tem essa teoria de que Freud tem essa coisa de que sua vida é marcada pelas suas experiências, pelos seus traumas, que é muito determinístico, né? Assim, o que eu vivi determina o meu futuro. E ele baseia essa conversa toda no Adler, que é um outro psicólogo, que fala que não, que a gente tem escolhas. E é uma coisa tão profunda, né? Assim, tem gente que vive leitura de fim de ano. Super! E tem gente que vive uma mesma experiência, né? Eu, assim, minha experiência de vida que foi marcante na minha vida foi o câncer. Tem gente que vive uma coisa dessa e fica amargurado pra sempre. Tem gente que vive uma coisa dessas e fala, nossa, hoje eu olho a vida de um outro jeito. Eu agradeço por estar aqui vivendo esse momento. Mas assim, uma mesma coisa pode ser vivida de formas tão diferentes. E isso é uma visão que te dá uma potência tão maior. Não é uma positividade tóxica, eu não tô querendo dizer que tem coisa que não dói. Não é nada disso. Mas assim, dá uma potência pras pessoas super interessante. Então esse é um livro que eu gosto muito. Muito bom. E para fechar com leveza, gente, não esqueçam, estreou Emily in Paris. Ai, gente, amo! Quero muito. Eu também, gente. Eu preciso confessar que é meu, sabe assim, meu fast food de entretenimento, assim. Aquela série que você coloca, assim, que você consegue ficar, sei lá, 2, 3 horas sem pensar em nada, só olhando roupa, paisagens. Agora ela tá em Roma, né? Eu acho que agora vai ser o Emily in Rome, não é? Que ela foi pra Roma. Exatamente, ela foi pra Roma, né? Então é maravilhoso. Meu marido querendo desconectar com as meninas, quando a gente faz viagem, ele descobre os lugares do Emily in Paris. Sabe assim, vamos fazer a visita em Paris, vamos nos lugares. Pra quem tem filho adolescente, é gostoso de assistir. Filho adolescente é gostoso de assistir, é um programa bom. E ele brincou e falou, agora a gente vai ter que ir pra Roma, meninas. Vai sair na próxima temporada. Eu falei, que problema bom na vida, né? É isso que a gente quer. Maravilhoso, um bom plano pra 26. Bom, Débora, mas como a gente tem que trabalhar e você tem que reunião, a gente não vai poder continuar falando das séries todas, mas eu tenho várias séries bobas que eu adoro. De manhã eu assisto conteúdo, YouTube, tudo de noite pra desligar o cérebro. Eu só assisto essas séries. Acho maravilhoso. Faz muito bem. Não dá pra assistir nada muito, né? Pro sono não ser prejudicado, a gente não pode assistir nada que realmente mexa com os nossos, né, sentidos muito, né? Medo, aquelas séries de ação, suspense, isso não é bom. Então, já tem programa pra noite, Emily in Paris. Maravilhoso. Queridos, muito obrigada por todos os episódios, toda a companhia de vocês durante esse ano. Teremos aí um breve recesso de 2 semanas. Porém, entretanto, todavia, ano que vem, estamos de volta, né, Dea? É isso, gente. Muito obrigada pela companhia, pela audiência, por todo o carinho das mensagens, por todas as dicas, sugestões, críticas. Continue mandando. É uma delícia fazer esse programa. Fê, você sabe que eu te amo, amiga. Obrigada por estar do meu lado nessa jornada. Te amo cada vez mais depois desse ano. Não podia ter uma co-host melhor. Assim, maravilhoso. Mig, muito obrigada. Mig, querido, obrigada por ser pelos nossa paciência. Sábados, domingos, exato. Pela paciência. Mudança de horário e tudo ao longo desse ano. E é isso aí, pessoal. Super obrigada e até 2026. Bom final de ano pra todo mundo. Até 26. Tchau. Beijo, tchau, tchau.